capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Isso não é para você pensar assim: eu estou lutando para ser forte, então vou ser fraco, vou me entregar. Não tem nada a ver isso. É você se reconhecer quando alguma luta te sobrevém, que apesar de você ser limitado nisso aí, a graça de Deus vai te dar poder para vencer esse seu momento de adversidade, amém? Mas a graça de Deus não é só dar poder para vencer, é dar poder também para ser restaurado, é dar poder também para ser perdoado, porque o perdão, você já viu que tem pessoas que falam assim: mas eu não sinto que Deus me perdoou, eu não sinto que eu recebi o perdão de Deus. É porque está faltando fé para ela, está faltando para ela entender que o que está escrito não tem a ver com o que ela sente, tem a ver com o que Deus diz. E se Deus diz que quem confessa seus pecados e deixa, alcança misericórdia, acabou. Eu confessei meu pecado, eu tenho o perdão de Deus. E quando Satanás, porque não tem outro ser, ele vem jogar na nossa mente esse lixo espiritual, ou um lixo emocional, de alguma coisa que não bate com a palavra de Deus, eu e você precisamos dessa graça de Deus para não aceitar e repreender esse mal que vem contra nós. Quem está aqui, diga amém. Preste atenção nisso. Como pode uma pessoa como Paulo andar no nível desse com Deus, ter um espinho na carne, pedir a Deus que o tirasse, e Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. É como se Deus dissesse assim: Paulo, eu não vou tirar isso da sua vida, eu vou derramar algo na sua vida que é maior do que isso que você tem sofrido. Quem está entendendo aqui? Irmão, tem lutas que pode acontecer da gente ter graça para saber lidar, e pode ser que pelo plano de Deus, e a maioria delas, a gente as vença. Mas pode ser que algumas delas, que você está tentando, ou melhor, você está pensando em desistir, porque não está conseguindo vencer. Aí vem a graça de Deus e te dá poder para continuar a lutar essa batalha da vida. Quem está aqui, diga glória a Deus. Você está desistindo de viver uma vida santa, você está desistindo do teu casamento, você está desistindo do teu filho, você está desistindo da igreja, você está desistindo do apóstolo. Você fala assim: eu não aguento mais, eu não consigo suprir, eu não consigo vencer, eu não consigo romper. Você quer saber? Eu vou desistir disso. Aí vem a graça de Deus, renova as suas forças, e você diz: eu vou para cima mais uma vez. Isso é a graça de Deus. Escute, o que é graça? Diga, o que é graça? Eu vou no mais simples de tudo, e que para mim é o suficiente: favor não merecido de Deus para a gente. Você já pediu favor para alguém? Alguém já te pediu um favor? Rapaz, estou precisando de um favor. Tudo bem, pois não. Como que alivia quando alguém faz um favor para nós, sim ou não? Claro que alivia. Como que alivia? Às vezes eu estou enrolado aqui, eu preciso resolver. Aí eu dou um telefonema para alguém e falo: estou precisando de um favor seu.
Para quando? Para agora. Agora. Eu estou indo resolver um negócio, mas tudo bem. Eu vou resolver isso para o senhor. Puxa vida, que maravilha é receber um favor. Mas para quem você pediu e para quem te pediu, 99,99,99 é porque é teu amigo, é porque te ajuda, é porque fez alguma coisa por você, é porque você faz alguma coisa por ele. Então ele te faz um favor porque ele te ama. Ele faz um favor para você porque ele é devedor, te deve favores. Agora, o de Deus não, porque o favor de Deus é imerecido. O favor de Deus não é porque eu estou merecendo. Por isso que Deus nos amou primeiro. Isso é uma graça de Deus. Deus nos amou primeiro. Agora veja só, quantos de nós lutamos ou relutamos ou nem nos importamos durante muitos anos da nossa vida em relação a pelo menos saber quem é Deus, ouvir algo sobre Deus, conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus, parar de blasfemar de Deus? Quantos nós? E mesmo assim, Deus tem graça sobre a nossa vida, ou seja, Ele derrama um favor que nós não merecemos, porque Ele é Deus e a sua graça é infinitamente extraordinária. É graça. Vocês que vão se batizar, preste muita atenção. Todos nós temos que nos lembrar disso. Mas vocês que tomaram a decisão de batizar, preste muita atenção, porque é isso que vai sustentar você junto com a tua fé, porque a fé é de você para com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É você que crê pela fé, você que age pela fé, você dá um passo pela fé, você entende que pela fé você vai fazer isso e Deus está contigo. Agora, a graça não é de você para com Deus. A graça é de Deus para com você. Quem está aqui? Atos 7:9. Atos 7:9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as tribulações. Agora escute. Dando a José favor, entre parênteses, graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Agora acompanha comigo. Um garoto tirado do meio da sua família, que não chuta o pau da barraca, que não muda de Deus, que não quebra a aliança com Deus, que se mantém por 13 a 15 anos, absorvendo dor de saudade, dor da raiva, dor do abandono, dor da injustiça, dor da ruptura familiar, saber que tem um ambiente que ao mesmo tempo está triste, porque estão pensando que ele morreu, está alegre, porque estão pensando que resolveram um problema da vida de José, e a Bíblia está dizendo que José recebeu favor de Deus. Ah, meu amado, abre as suas mãos aí. A graça de Deus sobre você vai te dar sabedoria, vai te dar tranquilidade para lidar com as adversidades da vida, vai te dar sabedoria para lidar com as adversidades da vida, e do buraco Ele vai te colocar num palácio para a glória do nome dEle. Do buraco! Só a graça faz isso. E eu estou sendo aqui muito devagar, polido, porque se você entender a graça de Deus, você não vai cair no engano de uma pseudo-graça, que está legal para ouvidos humanos, mas não está edificando o corpo de Cristo. Quem está aqui comigo? Escute. Esse poder não serve só para justificar o pecado. Porque tem gente, não, a graça de Deus, irmão, meu pecado está tudo perdoado. Está mesmo,
É verdade isso aí. Mas a fé cristã não para em só saber que a minha dívida foi paga. Escute, vamos dar uma melhorada a isso no final, mas calma aí. Escute isso. Existem pessoas que a graça não foi para enfrentar diretamente uma crise, mas livrar-se ou vencer um pecado na sua vida. Agora, quando a gente fala da graça de Deus, e eu já disse que é um favor não merecido que Deus derrama sobre nós, não significa avalizar a nossa vida para viver no erro e no engano. E é isso que você tem que ter o seu ouvido muito apurado, porque esse discurso, ele está crescendo cada vez mais. Cada vez mais estamos ouvindo que as pessoas estão recebendo da graça, e o fato de receberem da graça é como se uma pessoa tem alguém muito rico bancando ela, e que ela gasta o dinheiro de qualquer jeito. Ela precisa de uma fogueira, ela faz de dinheiro. Ela quer comprar um carro, ela compra. Ela quer comprar um apartamento, ela compra. Ela quer fazer uma viagem, ela faz. Porque tem alguém pagando isso aí para ela. Então, você pode viver livremente, sem esses discursos tradicionalistas, até fanáticos. Por quê? Porque Deus já fez, Ele é o sacrifício perfeito, tudo está prontinho. Olha que delícia a gente ouvir um negócio desse. Eu gostaria muito de ensinar você, mas eu leio Bíblia, eu não consigo aprender esse nível de ensino, eu não consigo aprender esse nível de graça que, me perdoe, ao invés de buscar a transformação em Deus, serve para buscar a aceitação de Deus. O Evangelho não é para Deus te aceitar. O Evangelho é para Deus te transformar. Ele não é para você aceitar a Deus. Ele é para você ser transformado. Agora veja só o que muitas vezes a gente precisa ficar atento. Atos 13, 38. Atos 13, 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem, para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois no dia de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas. No sábado seguinte, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Preste atenção agora, estes lhe conversavam com eles, recomendo-lhes que continuassem na graça de Deus. Você já viu quando o irmão fala assim, estou na graça, irmão? Quem já viu isso? Como é que você está, irmão? Estou na graça, irmão. Quem já viu isso? Como é que você está, meu irmão? Na bênção? Na graça. Se essa graça é a graça que tem sustentado ele na caminhada cristã, eu também estou. Se essa graça é a graça que independe de qualquer coisa, eu estou vivendo sob essa graça, cuidado. E tem muita gente, até famosa e não famosa, querendo pregar esse evangelho. E eles podem pregar. Eu não vou pregar esse evangelho. Eu não vou pregar um evangelho que eu não consiga entender fritando o bife dos dois lados. Você precisa aprender isso. Tem muita coisa na palavra de Deus hoje que estão fritando apenas de um lado o bife. E você sabe que precisa fritar os dois lados. E nos dois lados é que você vai atingir a plenitude do evangelho. Quem está aqui, diga glória a Deus. Agora escute. E viver na graça não é trazer legalidade para pecar. Isso é poder para não pecar. É aí que está. A graça não é crédito para viver pecando.
A graça é a quitação do pecado para você viver uma nova vida. Então não faz sentido pessoas acharem que vão conseguir viver uma nova vida debaixo da graça de Deus, vivendo do mesmo modo. É simples assim. Olha aqui, e essa crise é muito forte, porque é uma graça que está fazendo com que ela se torne uma graça barata. Se está fazendo uma graça, uma muleta, para que eu possa caminhar no Evangelho. Não, Deus não quer você com uma muleta para que você possa caminhar no Evangelho. Deus quer que você o siga no caminho com as próprias pernas que você tem, e não com uma muleta parando à beira do caminho, procurando maneiras de se auto-liberar. Isso é falta de graça. Isso não é uma graça. Eu estou lendo, não terminei de ler um livro, 400 páginas sobre a graça de Deus. Mas como que esse livro é profundo nessa questão da graça, que a gente pensa que é uma coisa muito simples. Escute, Deus sabe da nossa fraqueza, Ele nos ama, Ele nos justifica, Ele apaga as nossas transgressões, Ele nos escolheu, nada nos separa do amor de Deus, mas o fato disso tudo estar na nossa vida, não significa que agora eu estou liberado para viver segundo as minhas paixões. Eu não estou liberado para viver segundo as minhas paixões. E essa é a grande dificuldade que cada vez mais as pessoas estão tendo. Sabe por quê? Porque cada vez mais tem uma outra pregação. E isso faz parte do reino, faz parte da reta final da igreja, e sempre vai existir. É que antigamente uma pessoa falava para meia dúzia, e hoje uma pessoa fala para milhares e até milhões, através das redes sociais. Então o alcance é muito grande. Agora, sabe o que vai fazer você permanecer firme na graça bíblica? É o quanto você conhece da palavra. Porque se você não conhecer da palavra, testemunho de Jeová bater no sábado de manhã, domingo de manhã na sua casa, te convence. Porque não conhece a palavra. Você vai acreditar que é só 144 mil que está salvo. E 7 bilhões que está vivo aqui hoje, cadê os 144 mil? Vai que já foi quem já morreu. Então tem coisas na minha e na sua vida sobre a graça de Deus e que faz toda a diferença. Tem gente que está lutando para vencer o pecado. Você não vence pecado porque isso é bom. Você não vence pecado porque você foi num culto. Eu fui no culto, eu aprendi. Não é porque você aprendeu, é porque a graça de Deus foi derramada, o Espírito Santo passou a habitar em você. É isso que vai fazer você, quando mesmo que pecar, o Espírito Santo diga, não faça isso. Você não precisava ter feito isso. Você não precisava ter agido assim. Aí a pessoa, meu Deus... Pai, igual o filho pródigo, pequei contra os céus e a terra. Tudo bem, vamos começar de novo. Isso é graça de Deus. Tudo bem, vamos começar de novo. O grande desafio que eu já falei, pequei, eu vou me jogar. Já pequei mesmo. Sabe, a pessoa está fazendo um regime, aí ela vai se perder um dia, e aí no outro dia. Peraí, ela se perdeu naquele dia. Por que ela continuou se perdendo? Você pode ter tropeçado naquele dia, porque continuar tropeçando, ou melhor, nem tropeçando, caído. Deus sabe, está certo. Mas se pararmos aqui com a defesa que tudo bem e o resto é resto, a gente vai ter dificuldade. Olha o que eu quero ler para você, porque eu preciso te ensinar a Bíblia sobre graça, porque isso aqui vai virar uma aula para a nossa escola do crescimento. Porque se você entender, tem áreas da sua vida que você está desanimado, porque você não está conseguindo vencer, porque você não está entendendo, Deus vai te dar graça. Eu profetizo sobre a vida de todos e na minha, Deus vai nos dar graça para vencer todas as adversidades e todas as obras do maligno contra nós, pelo amor de Cristo Jesus. Deus vai nos dar essa graça. Então, assim, rapaz, Deus vai te dar graça. Peça a Deus graça.
Peça a Deus, Senhor, me dá graça, porque eu não estou aguentando. Eu estou com vontade de virar essa mesa, Senhor, me dá graça. Deus, vai para a Bíblia, vai ler, morde o seu dedo, faz alguma coisa, e você vai ver que Deus, que esquadrinha os nossos corações. Olha aqui, vamos ver se vai dar certo. Para você entender uma coisinha. Você tem que chegar aqui, ó. Aqui, ó. E você está aqui, ó. Deus quer você ali, e você está aqui. Aí você, com muito esforço, você se esforçou na sua força, você chegou até aqui. Aí aqui, você não sai mais com esforço. Aqui você fica. Por isso tem muita gente desistindo da caminhada. Fala para quem está do teu lado, você não. Você não. Você está aqui, ó, tem gente que vem na igreja, ele não quer se abrir para Deus, ele está temeroso ainda, mas ele fala, não, eu até consigo entregar uma oferta, eu acho que faz parte, né, tem que ajudar a igreja. Ele tem umas falas, não, eu acho que é importante a gente ler a Bíblia. Ele tem umas falas na força dele, ele fica aqui, ó. E quem fica aqui, a tendência é fazer isso aqui, se não fizer o que eu vou falar. Quando chega aqui, ele precisa, sabe fazer o quê? Começar a dar passos de fé. Aí ele começa a dar passos de fé. Aquilo que ele vai aprendendo, aquilo que ele vai ouvindo, ele vai praticando. E ali ele vai, 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 aí ele vai, puf, subiu mais um pouco. Aí falou, sou merecedor. Não, não é merecedor. Você está praticando a tua fé. Só que vai chegar uma hora aqui, que por mais fé que você tenha, você ainda não merece. Mas você tem que chegar aqui. Então, peraí. Olha, eu saí de lá, eu cheguei aqui, eu estou com fé, eu pratico a palavra de Deus, eu faço tudo que está na Bíblia, eu ajudo. Olha, quando eu tropeço, eu levanto. Meu Deus, o que eu faço? Aí, sabe o que você faz? Recebe a graça, que você não fez nada, e você chegou no lugar que Deus queria que você chegasse. É isso, é graça. É isso aí. É isso. Então a graça é de extrema, é como a segunda asa, a outra asa do avião. Você anda na fé e você também depende da graça de Deus, que é o favor não merecido. Se na graça tem plenitude de justificação, como viver na prática do pecado? Como é que alguém consegue, eu estou na graça, irmão, mas continuo na prática do pecado? O que será que não está batendo? A palavra de Deus ou o discurso? Escute, se eu era um pecador inconsciente, e a graça de Deus me transformou, essa transformação foi para que agora eu consciente pecasse? Eu vou repetir, se eu era um pecador inconsciente, eu já fui, sei lá, coisa de Deus, de Espírito Santo, estou vendo a minha vida, do meu jeito, com a minha cosmovisão, com a minha cultura, do jeito que eu estou. Então, sou um pecador inconsciente. Aí a graça de Deus me transformou. Essa transformação agora foi para que eu, consciente, pecasse? Será que agora, porque eu tenho conhecimento da graça, eu estou pecando consciente que a graça de Deus encobre o pecado? Ou será que isso aconteceu porque acontece uma conversão? Então, se a graça é derramada em nossos corações, há uma conversão. Eu estava indo no sentido daqui, houve uma conversão, eu vou no sentido daqui, para cá. O que é que tem na sua vida que de repente você está tentando lutar no primeiro degrau com as suas forças, no segundo degrau porque você está com fé, mas você precisa chegar na graça de Deus. Eu não tenho condições, mas a graça de Deus vai me ajudar e eu vou chegar lá. Será que tem alguém para dar um amém aqui ou não? Olha, eu sei que vai ser pesado, mas a gente vai ter que falar sobre graça aqui, e é um exemplo que eu escrevi para eu pensar, mas eu vou compartilhar com você. Eu escrevi para eu pensar. Uma esposa ou marido que perdoa o cônjuge do adultério, pela graça de Deus na vida dela,
para agora eles terem uma vida de fidelidade, de amor, de honra, de cumplicidade. Ou essa graça foi derramada para que o cônjuge tenha liberdade para pecar, para adulterar, sabendo que vai receber o perdão pela graça de Deus, pela graça do cônjuge. Você está vendo como é que essa matemática não bate quando alguém quer dizer que está tudo certo? Irmão, se você ainda está, tudo bem, somos livres. Se você ainda está achando que você está salvo e que está tudo certo, tem que ler mais a Bíblia. Eu sei que tem gente que ensina, a gente não ensina isso aqui não. A gente não ensina isso não. Eu sei que tem gente que ensina. Seu pastor está perdendo tempo lá e tal. Deus já escolheu. Deus já não sei o quê. Deus já não sei o quê. Então esse Deus, ele está precisando ir num psicólogo, um psiquiatra. Porque ele está colocando um monte de coisa que combate isso aí. Ele não está bem da cabeça. Eu estou aqui provocando você pensar. Então quer dizer que nós estamos pregando o evangelho à toa, porque Deus já sabe quem vai estar salvo. E se quem for salvo vai viver do jeito que quiser, mas ele já está salvo, porque ele é o queridinho de Deus, e nós, como não somos o queridinho de Deus, temos que viver uma vida regrada. Pelo amor de Deus. Não precisa nem ser teólogo para avaliar um pouquinho. É uma pseudo-liberdade, eu não ensino isso aqui. E se você ouvir na internet, é problema da internet. Eu não vou te pastorear ensinando o que a internet está ensinando. Eu vou te ensinar o que eu creio na palavra de Deus. Entendeu ou não? Não é à toa que o nome original dessa igreja, no estatuto, na conta bancária, é a Igreja Evangélica Palavra Eterna. Baseado no quê? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Não mudou porque alguém famoso está falando uma outra coisa, seja ele anátema. Ou se eu vou começar a falar uma outra coisa, seja eu anátema. Agora, houve uma ampliação de coisas que não eram bíblicas e que estavam enfiadas na igreja evangélica. Aí é outro papo. Então vamos para a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo, a gente vai. Se a Bíblia não está dizendo, vamos pesquisar, vamos buscar um estudo. Não, não tem isso na Bíblia. Não, mas segundo o Heinz Reisholz disse, eu também disse. Mas o que Deus está dizendo? Chegamos a um ponto de que dentro da igreja temos que explicar o óbvio que se autoexplica. Mas sabe por quê? Está na Bíblia a resposta. 2 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha só, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amados, sua igreja tem doutrina, e eu tenho que te ensinar isso. Quando alguém pergunta se a sua igreja tem doutrina, na maioria das vezes, são cristãos de igrejas centenárias, que têm um culto de doutrina, que ensinam o que pode e o que não pode. Irmão, doutrina são preceitos imutáveis da palavra de Deus. Eu respeito quem não quer usar calça jeans, quem não quer tirar o pelo do sovaco, quem tem que só pregar de terno. Eu respeito tudo isso. Quem não gosta de parede preta, eu respeito e prego nesses lugares. Mas não venha falar para mim que isso é doutrina. Venha falar para mim que isso é a sua maneira de ser. São 12 tribos de Israel. Quem gosta de parede branca, tem igreja com parede branca. Quem gosta de parede preta, tem igreja com parede preta. Isso não tem problema, mas doutrina na igreja de parede branca ou na igreja de parede preta tem que ser imutável, porque é a palavra de Deus. Aí é outro papo. É outra conversa. Porque aí está tudo certo, irmão. Para por aí não. É aí que está. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos,
juntarão mestres para si mesmo. Irmão, até o logaritmo já entendeu. Se você gosta de ouvir pessoas naquele perfil, ele só vai colocar aquele perfil para você ouvir. Por quê? Porque você não vai ouvir o outro. Então o logaritmo já entendeu, eu vou dar a comida que ele quer, e Deus não dá a comida que a gente quer, Deus dá a comida que a gente precisa, e tem hora que a gente não quer, mas Ele dá. Ele fala, abre a boca, pega na boquinha, filho, pega na sua boquinha assim, aperta, vai comer. Não é porque eu quero, é porque uma mãe, um pai sabe, meu filho, eu sei que esse remédio é horrível. Quem já tomou leite de magnésio? Aquilo deve ter sido feito no fio do cão, isso aí. Mas é bom, vai tomar. E você toma aquele negócio horroroso. Quem já usou metiolate? Aquilo veio pertinho do inferno, mas não vem de lá. Aquilo que você, porque quando você coloca, você vê anjos e demônios. Mas é bom, vai passar sim. Mas está ardendo. Quietinho. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos, segundo os seus próprios. É aí é que está, meu amado. Vamos lá, eu não prego isso não, hein? É só para você entender dentro de você como é que faz mudança. Irmão, esse negócio de dízimo é coisa do Velho Testamento. Fique em paz. Se quiser entregar seu dízimo, você entrega. Se não quiser entregar, você não entrega. Se quiser entregar oferta, você entrega. Se não quiser entregar, você não entrega. Meu irmão, Cristo não é o sacrifício perfeito. Na cruz, Ele não falou, está consumado. Pronto, não tem nada mais que a gente faça de bom, ou que a gente faça de ruim, ou que a gente acerte, ou que a gente erre, porque nós temos o sacrifício perfeito pelo meu e pelo seu pecado. Isso é coisa de igreja tradicional, isso é coisa de fundamentalista, isso é coisa de gente antiga, para. Não importa, você pode viver sua vida, se Deus separou você para Ele, nada, porque não está escrito, nada nos separa do amor, mas quem está falando de amor? Você está vendo como é que isso aí, para os nossos ouvidos carnais, eu não sei para o seu, para o meu é ótimo, o meu ouvido carnal, maravilha, que delícia, mas para quem tem um ouvido espiritual, isso é besteira, isso não muda a minha vida, eu vou na palavra de Deus, eu vou cumprindo o que está nas Escrituras. O senhor é bobo, o senhor pode chegar lá no céu e saber que tudo isso foi uma tremenda perda de tempo, então, e você pode chegar no inferno e saber que tudo isso foi uma tremenda perda de tempo. É o mesmo problema, irmão. Só que eu tenho mais respaldo na Bíblia para andar como Ele andou do que para andar segundo meus próprios desejos. Quem está aqui? Agora o que acontece? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Dá a impressão que a verdade é a gente que tem, a verdade é o outro grupo que pensa diferente que tem. Gente, a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Não sou eu que tenho. Uma vez uma pessoa falou assim, e fica a dica, hein? Fica a dica para todos, se um dia ouvir isso. Vocês evangélicos pensam que têm a verdade. Não. Eu não tenho a verdade. Você não tem a verdade. Ninguém tem a verdade. A verdade é Jesus. Você falar para Jesus, você tem a verdade. Ele tem, Ele é a verdade. A gente não, irmão. A gente pratica a verdade, é diferente. Então não aceite quando alguém falar para você assim, vocês pensam que vocês são dono da verdade. Eu falo, não, dono da verdade não. A verdade é que é dono de todo mundo. E todo mundo que o recebe. E todo mundo que quer. Quem está aqui? Eles recusarão dar ouvido à verdade. Voltando para os mitos. O ser humano ele é tendencioso a isso. Faz parte da natureza dele. Você já reparou quando você compra um determinado carro, você começa a ver vários deles na cidade?
Porque você passa a ser tendencioso naquilo que você quer. Então, se você quer ouvir um negócio que satisfaça você, que não cause desconforto em você, você vai procurar pessoas falando aquilo. Você olha um postzinho, porque o Instagram já descobriu. Não precisa dar dízimo. Opa! Ó! Cristo já pagou o pecado de todos e de tudo. Opa! Por quê? Isso me faz bem. Agora, como é que termina? Não tira não, querido. Você, porém, diga você. Diga eu. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Não é mais difícil caminhar com Jesus no nível de uma graça responsável do que no nível de uma graça irresponsável? Não é mais difícil caminhar com Jesus, cumprindo princípios, matando os desejos da carne, do que caminhar com Jesus segundo o meu bel prazer? Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Você está vendo? O desejo de alcançar pessoas está causando conflito na hora da pregação do Evangelho. Sou ignorante. Tem coisas que você nunca vai me ouvir falar aqui num domingo à noite. Sim. Sim. Tem coisas que eu nunca vou pregar aqui. Quanto muitas vezes passar. Sabe por quê? Porque tem outros lugares para quem quer aprender a aprofundar. Então eu sei disso. Eu sei disso. Mas quem quer aprender, tem outros lugares para aprender. Mas se as pessoas só querem vir uma vez ou outra na igreja, dificilmente ela quer aprender. Dificilmente ela quer ser plena em Deus. Eu sinto muito, irmão. Não tem crente online. Aí a galera coloca, é legal, igreja online, atende pessoas lá do Japão. É legal, mas gente, vamos ser sinceros. Estou aqui preocupado em concordar ou não concordar, mas igreja é isso aqui, irmão. Igreja é reunião, igreja é desgaste, igreja é alguém fazer o que não deveria ter feito e a gente tem que corrigir. Igreja é gente com gente, igreja é comunhão dos santos. Igreja é acabou o cafezinho, acabou o culto, vai lá todo mundo tomar um cafezinho. Igreja é você trabalhar amanhã, encontrar seu irmão na fé. Igreja é ter uma reunião de obreiro aqui, em que tem dia que é maravilhosa e tem dia que tem que resolver desgaste. Igreja é isso. Agora, como é que pode eu ser igreja, estou lá no Japão, assistindo um culto online, conversando com uma pessoa online, durante a semana inteira, eu estou fazendo curso online, e eu não me congrego com ninguém, eu não converso com ninguém, eu não sirvo a ninguém, eu não interajo com ninguém. Espera aí, gente. Não é porque está todo mundo fazendo que... Não, eu penso, é ótimo, como o evangelismo alcançou a pessoa. Será que aí não tem uma igreja no Japão que você pudesse servir, congregar nela? Não, o bom é que eu tenho uma igreja que eu atendo gente lá do Japão. Você nunca viu, você nunca deu um abraço, você nunca deu um cheiro, você nunca sentiu o fedor de CC dela? Isso é igreja? Não, isso é um instrumento, isso é uma ferramenta. Igreja é isso aqui, olha para quem está do teu lado, toca na mão dele aí. Toca na mão dele aí. Fala, igreja é isso, é gente com a gente, é vida na vida. Dá um aplauso ao Senhor aí. Igreja é isso, irmão. Igreja é isso. Igreja é um ajudando o outro. É o partir do pão, é a comunhão. Eu tenho amigos que têm igreja online. Eu estou nem aí, está tudo certo, Glória a Deus que eles têm e alcançam o Japão. Mas eu estou mostrando para você que a gente não pode fugir da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo. E o corpo tem que estar ali ajustado. Se tem uma ferramenta lá, é a graça de Deus alcançando uma pessoa lá no Japão. Mas a graça de Deus não é para ficar virtualmente, meu Deus. Posso ouvir um amém aí ou não? E os meus amigos não ficam chateados, não tem problema nenhum. Eu não tenho essa igreja online. A gente transmite culto. Falando igreja online. Tem membro e tal, atendimento online e tal. Só que a pessoa fica na casa dela. Acaba de assistir a Netflix, pausa e assiste o culto.
E vai lá na geladeira, faz um misto quente, o culto está rolando e tal, porque é assim que a gente vê culto online, irmão. É para ajudar, mas não é para resolver. Tem um irmão assistindo o culto online aí. Se ele para, ele desliga tudo, põe a família dele, ou ele vai para o quarto, pega o celular dele, ótimo. Ótimo. Mas ele está lá, o culto online rodando, e ele está vendo o jogo no celular, mas o culto está lá. Gente, pelo amor de Deus, a graça de Deus não veio para nos banalizar, a graça de Deus veio para nos purificar e nos levar aonde não conseguimos, meu Deus. E você tem que saber, porque se alguém vier com conversa fiada, fala assim, não, eu não aprendi isso não. Eu não aprendi isso não. Aí você está o quê? Saudável. Você acabou com o comichão no ouvido, acabou com o desejo da sua vida. Você agora tem o desejo de agradar a Deus. Dá um aplauso ao Senhor, pelo amor de Deus. Por isso que esse evangelho é criticado. Claro, irmão, a gente sabe que tem extremos. A gente sabe. Tem coisas que não bate. Está muito na alma do líder. Ok. Mas tem coisas que estão na palavra. Por isso o Evangelho é tão criticado, e hoje me parece não ser mais muito. Por isso o Evangelho já foi muito mais criticado, e hoje parece não ser mais muito. Sabe como é que hoje o Evangelho é criticado? Lá na sua igreja pode isso? Ah, porque lá meu pastor não liga. Ah, porque lá até o meu pastor fala. Ah, porque lá até meu pastor. Então, talvez, e eu espero nunca querer isso na minha vida, para ser aceito, para ser o moderno, para funcionar, talvez seja uma ótima estratégia, mas eu não consigo, e eu nem quero, e eu nem tento, porque eu lembro da cruz. Quando eu lembro da cruz, eu não posso vender um negócio barato, sendo que custou caro, porque alguém diz assim, ah, é graça, o cafezinho dali, quem paga o cafezinho dali? Ou você toma de graça? É de graça ou não é? É nada. Não entrega teu dízimo e tua oferta, você vai ver se tem café ali. Não entrega teu dízimo e tua oferta, você vai ver se paga o aluguel e fica no prédio. Não entrega teu dízimo e tua oferta, se não entrega, tem luz aqui para a gente. Não existe nada de graça. Alguém está pagando isso aí. Você está aqui ou não? Não tem salvação de graça. O preço foi caro. Pega 100 bandidos, pede o teu filho para dar a vida eterna para ele. Só 100 bandidos, 100 só. Falando o mundo, 100 bandidos. Falando, vou matar, pastor, vou matar seu filho Daniel por 100 bandidos. Pode matar os 100 bandidos, irmão. Então eu vou matar por 1000 pessoas boas. Pode matar as 1000 pessoas boas. Ei, Deus fez isso por todos. Não transforme uma graça transformadora numa graça barata, descompromissada. Você não precisa disso. Você pode ter entrado hoje pela primeira vez, ou estar aqui assistindo primeira vez sentado. Você só precisa saber disso. Não importa como você entrou, não importa quem você era, não importa quem você fez. Essa graça está sobre a vida daqueles que querem, para perdoar, para libertar, para restaurar e para levar a vida eterna com Cristo, assim como eu e você que talvez não fizemos nem 10%. Todo mundo no mesmo céu. E eu te falo, quem mais pecou, valoriza mais da graça de Deus. Meus filhos não valorizam tanto a graça de Deus quanto eu e a minha esposa. A mulher pega em adultério, valoriza mais a graça de Deus do que aquelas mulheres que estavam maravilhosas no templo. Aquela prostituta, Jesus disse, sabe por que ela está fazendo isso comigo? Porque ela tinha pecado demais. E por ter pecado demais, ela me ama demais, mas vocês, que era tudo bonitinho, arrumadinho, nem um beijo foi capaz de me dar quando eu cheguei. Pelo amor de Deus, esse é o Deus que morreu e ressuscitou e está sentado à destra do Pai, para que eu e você pudéssemos ter essa vida extraordinária. Aleluia! Mas sabe qual? Vou terminar aqui. Sabe qual? Não vai dar tempo de terminar hoje. Nem vou correr, irmão. Vou saborear isso aqui. E não cheguei nem na metade. Mas escute isso aqui. Escute. O desejo de alcançar, de não ser conflitante, de não se desgastar. E digo mais, até para alcançar mais pessoas, trouxe um entendimento maligno
que distorce a verdade para fingir que está expandindo o limite da restauração. Restauração sem transformação não faz sentido. Você pega um carro velho e manda na oficina mecânica para ele restaurar. Você volta 6 meses depois lá. O cara fala, pode pegar teu carro. O teu carro está do mesmo jeito. Como é que foi restaurado se está do mesmo jeito? Meu amado, em nome de Jesus, não tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com as nossas escolhas. Você pode ter entrado aqui hoje pela primeira vez, porque isso aconteceu comigo. Eu entrei pela primeira vez numa igreja e a graça de Deus me restaurou. E tem gente que está há anos na igreja, que se somar, não deu 1 ano firme com Jesus. E se ninguém te falar, você vai ficar mais anos e anos assim, achando que está bom. Para mim está bom, irmão. Eu vejo você aqui, a gente abraça você, mas para aquilo que Deus tem para você, não está bom, porque Ele quer você aqui. Então não pare no primeiro, no segundo, nem no terceiro. Vá para o lugar aonde Deus te quer. Posso ouvir um amém aí ou não? Agora escute. Sabe por que isso tem acontecido muito? E aí agora a gente vai ter que entrar na atualidade. Humanismo. Diga humanismo. Diga humanismo. Olha o que é o humanismo básico. Eu vou pôr uma definição aqui bonita que eu pesquisei. O humanismo foi um movimento intelectual, filosófico, cultural que surgiu na Europa durante o final da Idade Média e se consolidou no Renascimento no século XIV ao século XVI. Ele marcou a transição de pensamentos teocêntricos, centrado em Deus, da Idade Média, para um pensamento antropocêntrico, centrado no ser humano. Por isso a frase, o corpo é meu, eu tenho direito de ser feliz, eu estou aqui para fazer o que eu quero. Isso é humanismo, e está doido para entrar na igreja, e tem lugares que já está entrando, e tem pessoas que já estão assim, julgam, não, eu não concordo com isso que Deus está falando, não, eu não concordo com isso que Deus está falando, não, para mim não é desse jeito. Sabe o que é? Está sendo tomado pelo humanismo. Eu, por mim mesmo, sou dono de mim mesmo, e eu sou o centro das atenções. Mas nós, meu irmão, não somos humanistas, nós somos cristocêntricos. Tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Isso, pode ir forte aí então. Ó, isso aqui é uma parte minha, mas eu não vou correr e vou terminar essa mensagem semana que vem, porque você tem que ouvir essa mensagem para blindar seu coração. Principais características do humanismo: valorização do ser humano, ênfase na razão. Quem já ouviu essa palavra assim? Humanista, isso é humanismo. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Então, estou te ensinando, para você não ser engolido. Tem gente que nem ouviu, você vai ouvir ainda. Ênfase na razão, na dignidade e na capacidade humana. Resgatar a cultura clássica, estado dos autores grego-romano, Platão, lá na escola você aprende, Platão, Aristóteles, Cícero, estudo das humanidades, crítica à autoridade cega, como a da igreja e de dogmas. Ou seja, você crer na palavra de Deus, confiar nas escrituras, por humanismo, você é cego. Agora tem uma pastora aí, liderada por um pastor que diz que deveria reescrever a Bíblia. Ela está dizendo que os católicos adoram imagem e nós, evangélicos, adoramos a Bíblia, ao invés de adorar Jesus. Quando eu ouvi isso, eu estou te dando aqui uma coisa minha. Eu fui lá e coloquei um texto aqui, eu nem sei se... que o verbo, não coloquei aqui não, que o verbo se encarnou. Que papo é esse, irmão? Olha para você ver, milhões de visualizações. Milhões. E ela pregando. Alguém viu essa pregação? Alguém viu? Ninguém viu? Ela está dizendo assim: nós idolatramos a Bíblia, a folha de papel, ao invés de idolatrar Jesus.
Irmão, o verbo estava nele e ele estava no verbo, pelo amor de Deus. Se você não souber Bíblia, para as pessoas que não conhecem Deus, ok, vamos embora. Mas para quem está na igreja, ser enrolado por essas falas, cheio de like, cheio de visualização, cheio de seguidores, é assim que você está mensurando a tua vida espiritual? Mensure a tua vida espiritual pela palavra de Deus. Se eu falar alguma coisa, esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei, rapaz, você estava certo. Muito tempo atrás ele falou um negócio da Bíblia para mim, eu falei, não é. Ele falou, é. Eu falei, não é. E acabou, a gente nunca mais se cruzou e tal, eu fui estudar. E era. Eu cheguei para ele no meio de um monte de gente, falei, lembra aquele dia que você falou que era e eu falei que não era? Eu fui pesquisar, você estava certo, era, parabéns. Agora aconteceu isso. Irmão, nós não precisamos ter medo de aprender, nós temos que ter medo de ouvir o que não está na palavra de Deus e acreditar como se fosse a palavra de Deus. É isso que, não é ter medo, mas a gente precisa temer isso. Quem está aqui, diga amém. Humanismo é isso. Que coisa, né? Que coisa. Valorizar, crítica à autoridade cega, como a da igreja ou de dogmas. Estímulo à ciência, observação da natureza. Aí depois vai. Gente, vamos ser sinceros, é bom demais ouvir umas coisas que está aí fora, mas não vai ajudar a gente, irmão. É bom demais. Ontem meu filho falou assim, pai, mas essa Coca-Cola está uma delícia, estava bem gelada, mas a gente sabe que o melhor é a água, sim ou não? Sim ou não? A minha esposa falou assim, amor, você viu o vídeo que eu te mandei, o que esse negócio faz? Eu vou apagar sem ver, já meti o copo, falei, escute, aqui eu termino, a gente tem batismo, e eu não vou terminar, é a série, parte 1 da 2, amém? Eu vi uma ilustração, o que reflete a graça de Deus. Quem já viu aquele filme Pimentinha, Denis o Pimentinha? Ou já ouviu falar, pelo menos? Eu não lembro de ter assistido, mas eu já ouvi falar. E aí, esse autor do livro, ele pegou um exemplo do desenho, do filme, sei lá o que é. Que está ele e o amiguinho dele, andando na rua. E aí uma senhora, numa casa, chama eles, ô garoto, vem aqui. Aí os dois garotos vão lá, o deles vai lá, o garoto vai lá. Oi, minha senhora, abre a sua mão aí. Aí eles abriram a mão, ela colocou um sacão de bala na mão de cada um. Aí eles ficaram alegres demais. Obrigado, obrigado. Ai, que não sei o quê, que maravilha. Tchau, tchau, senhora, tchau, beijo, ai, tchau. Aí o amiguinho do Denis falou, caramba, a gente deve ser muito legal, hein? Por quê? Ué, porque a senhora chamou a gente e deu 2 sacos de bala desse tamanho, um para cada um. Aí o Denis o Pimentinha fala assim, não tem nada a ver com a gente. Essa senhora que deve ser legal demais. Não tem nada a ver com a gente. É que Deus é bom. Deus é bom. É isso que você tem que entender. Eu não sei você, se ser bom para alguém, alguém ser má para você, alguém te pagar o mal, te pagar o bem com o mal, é terrível, sim ou não? A graça é isso. Paga a gente, somos pecadores, nascemos debaixo da condenação, e ela vai lá e dá um saco de bala para nós. A gente, é muito legal. Depois que eu comecei a orar 3 horas por dia, Deus começou a fazer na minha vida. Pode ser por um propósito, mas não é porque você está orando 3 horas. Não, mas e eu que não oro nem 5 minutos, estou lascado. Mas não é porque você não está orando 5 minutos, é porque Deus é bom. Você está vendo a diferença? Não é porque você fez. Com a gente aqui na terra ainda é assim. Não vou te enganar. A gente muitas vezes trata alguém pelo que ele fez para a gente. Mas não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Deus. Diga, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Deus. Para todos nós aqui, todos nós.
Tem alguém que veio aqui hoje pela primeira vez? É a primeira vez que eu estou entrando aqui. Porque quando tem batismo, às vezes tem alguém. Não, primeira vez. Tem ninguém. Tem ninguém que veio. Não, não tem ninguém. Ele podia ter entrado aqui, ou ela, primeira vez. Essa graça aqui seria derramado nela do mesmo jeito que é derramado em nossos corações. Porque não tem a ver com ele ser gente boa, eu ser gente boa. Tem a ver com Deus. Agora eu termino aqui essa parte com Romanos 3, 21. Fez sentido essa palavra até aqui por enquanto? Ajudou você a entender? Parar de brigar com as coisas e falar, peraí, eu tenho um poder dentro de mim, Deus me deu esse favor. Eu não preciso me render a isso. Vai dar trabalho? Vai. Mas Deus vai me dar graça. Lembra de José. Deus deu graça a José. Deus deu favor. Deus deu sabedoria. É a graça. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Agora escute. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora aqui está o segredo. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Lembra da fé? Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Agora aqui, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei, porque ela nos transforma de dentro para fora. Não é a maneira que eu me visto que define a minha vida espiritual, é a maneira que está dentro de mim. Tem pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, mas é por dentro dela. E tem pessoas que você fala assim, gente, como que aquela pessoa mudou, de repente só mudou por fora? Eu conheço crentes que ficaram décadas na igreja e só tinham mudado por fora. Frequentava a igreja, lia a Bíblia, mas a pressão foi tão grande que um dia essa pessoa confessou, olha, eu me converti em 17 anos, 3 anos eu fiquei firme com Jesus, 14 anos eu sou uma mentira, desse jeito, 3 anos eu fiquei firme com Jesus, 14 anos eu fiquei uma mentira. Como é que você explica isso? É possível. É possível. Abre as suas mãos aí, abre. Ele vai nos transformar de dentro para fora. Tem uma música até. Ele completa a nossa maneira de sermos em Cristo. Eu consegui chegar até aqui, a graça de Deus. Ele trata as áreas que precisamos. Paulo, a minha graça te basta. Tem muitas teorias, eu não quero entrar no qual é o espinho na carne de Paulo. Tem muitas teorias. Mas qual é o seu espinho? Qual é a sua luta hoje? Eu tenho minhas lutas hoje. Eu tenho alguns espinhos na carne, mas eu sei que se eu for na força do braço, não vai. Então eu preciso de graça, eu preciso de paciência, eu preciso de oração.
preciso da leitura da palavra e eu preciso da graça. Se ela não vier, tudo isso é como um tanque de gasolina. Você chega e fala assim, põe R$100 para mim. Aí chegou, colocou meio tanque. Aí alguém chega e fala, tudo bem, moço? Tudo jóia? Posso completar? Não. É só R$100. Não, é de graça. O que você vai dizer? O que você vai dizer? Fica à vontade. O que você vai dizer para Deus? Fica à vontade. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, envia-me. Você pode dar um aplauso e ficar de pé? É a graça. Não luta com isso. Não tenta explicar isso. Alguém fala assim, como é que você me explica que uma pessoa que fez isso, agora está bonitinha lá na igreja? Como é que você me explica isso? Fala assim, eu não tenho como explicar, isso é a graça de Deus. Você pode dar uma provocada nela. Você pode viver isso também. Ah, eu posso viver isso. Você é uma tremenda, uma palhaçada. Você é tudo bando de falso. Ele está certo, porque ele está vivendo no mundo dele. Eu já pensei assim, por isso que eu falo isso com muita tranquilidade. Porque eu falo, agora a pessoa está assim. Aprontou, agora vai para a igreja. Foi para a igreja, está com a vida resolvida. Foi para a igreja, está com a vida resolvida. Eu tenho que falar isso hoje. Quem está aqui? Quem está aqui? Que Deus guarde você. Que o Espírito Santo dê força. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, Deus. Aprendemos uma parte ainda. Tem muito mais coisas. Mas o que nós ouvimos aqui hoje já traz cura para a gente. Já traz restauração. Já traz perdão de pecados. Já traz a oportunidade de uma nova história. Ninguém vem na igreja para ser acusado. Para isso já tem o inimigo de nossas almas. Tem pessoas lá fora. Na igreja é o lugar onde nós somos restaurados. Aonde a verdade entra. Aonde a mentira sai. Aonde a cura acontece. Aonde a renovação de forças. Aonde a renovação de votos. Aonde a renovação da nossa fé. Aonde a palavra de Deus entra e ilumina o nosso ser, e tudo que é trevas, tudo que é mentira, tudo que é engano, cai por terra. E nós estamos aqui hoje, Deus, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas, que a Tua graça venha nos dar força para enfrentar as adversidades da semana, do mês e de toda uma jornada nessa terra. Deus, eu preciso da Tua graça, meu casamento precisa, meus filhos, meu ministério, minha liderança, minha equipe, as ovelhas que o Senhor me confiou. Nós precisamos da Tua graça, Deus. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa a graça de Deus invadir teu ser.